Olá, muito bem, a paz do Senhor. Nós estamos aqui ao vivo do Café Teológico, como nós estávamos falando então sobre o movimento Sem Igrejas, da qual vai ser o nosso bate-papo hoje aqui. Nós vamos estar vendo alguns posicionamentos daqueles que dizem que não é necessário ir a uma igreja de pedra, como eles usam bem o termo, tá? E nós vamos então estar falando desse trabalho que está crescendo bastante no Brasil. Na verdade, tem crescido muito pelas redes sociais, pelo Facebook. Muitas pessoas estão aí se aderindo ao chamado Movimento Sem Igreja. Conforme eu já havia dito aqui, que participei de diversos debates sobre isso. Nós convidamos hoje o presbítero Zé Miguel, está chegando aí para nós debatermos junto esse assunto, né? Nosso convidado, senta à mesa aí, presbítero Zé Miguel, aqui por favor. E você pode participar do programa através do chat no inbox do Facebook ou através do site www.tvjesus em cada lar, ok? Então você está ligado no Café Teológico e hoje nós vamos estar falando um pouquinho então sobre o movimento sem igrejas. Então, queridos, nós tivemos durante 15 dias debatendo com alguns componentes desse movimento, para vermos qual é a finalidade e objetivo. E nós discutimos vários assuntos, tá? E dentre eles, o movimento sem igreja, eles afirmam que não há necessidade de você ir a uma igreja prédio, tá? Já que você é igreja, obviamente. Então, qual a necessidade de você ir a uma igreja? Alegando as falências doutrinárias, supostas falências doutrinárias, litúrgicas e com alguns componentes históricos também do meio, alegando que existe uma corrupção, tá, envolvendo dinheiro no meio das igrejas, uma corrupção moral, uma corrupção doutrinária, e de que as pessoas devem sair das igrejas e viver uma vida com Cristo sem a necessidade de frequentar uma organização, tá? Então é isso que eles alegam, dentre outras coisas, que não é necessário dar o dízimo, que é da lei, que era um instituto da lei, dentre outras coisas, a não necessidade do templo, dentre outras coisas, eles alegam também que não existe pastores no Novo Testamento, que os pastores de hoje, na verdade, seriam mais corruptos do que pastores de verdade, e outras doutrinas que nós vamos estar discutindo aqui do movimento sem igrejas. Você pode participar então, mandando a sua mensagem. Nós já temos vários amigos, tá? Presbítero Zé Miguel, nosso convidado aqui, para a gente estar argumentando junto sobre isso. O que você tem a dizer sobre os sem igrejas? Quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Confesso que fui pego de surpresa para estar aqui nessa tarde, mas estamos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes, todos aqueles que estão participando ou irão participar no decorrer do programa. Confesso para os irmãos que é um assunto qual eu nem tinha ouvido falar sobre esse movimento. Estou ouvindo falar de acordo com os comentários do pastor Aniel. Mas alguns argumentos nós teremos para estar decorrendo aí, discorrendo no decorrer do programa, o qual eu estarei aqui aprendendo também, na verdade, sobre esse assunto, mas tudo que a gente vê na palavra de Deus, ele deu dons para a igreja, ele fez promessas para o povo de Israel, para a igreja. Então tudo que a gente vê, que ele pede para nós exercitarmos a nossa comunhão, isso não podemos fazer individual, tem que ser coletivo. Então nós estaremos debatendo aí, pastor, e eu quero aprender, na verdade, com esse assunto. Legal. Que é um assunto que está correndo agora pelas redes sociais, com várias postagens, com charges até contra os pastores, contra as igrejas. E eu estive 15 dias debatendo com muitos deles, né? E como eu percebi logo de cara, presbítero Zé Miguel, que como todo grupo existem aqueles pacíficos de um grupo, aqueles que querem a paz, mas tem muitos deles que querem, na verdade, sim, a anarquia,
alegando-se ser profetas do Novo Testamento, que vão resgatar os perdidos dentro das igrejas que estão sendo enganados pelos falsos pastores e pela falsa religião, que é esse sistema de organização que nós vemos aqui. Dentro da discussão que nós tivemos, uma das fortes alegações deles é que a instituição ela está falida no seu sistema doutrinário, litúrgico, e de que o fato de você estar ali junto, você já está pecando contra Deus só de você estar junto deste processo. Então, para eles, não há necessidade nenhuma de ir à igreja, você não precisa ir a uma igreja porque você já é a igreja. No entanto, vale lembrar que eles se esquecem de alguns pontos importantes que eu vou citar aqui. O primeiro ponto: quando a igreja começa em Jesus Cristo e depois segue-se nos apóstolos, nós temos que lembrar que a igreja estava sendo perseguida historicamente. Os irmãos não tinham liberdade de reunião livremente para estar adorando a Deus. Aonde era feito isso? Nas casas. Ora, e as casas eram feitas do quê? Feitas de pedra. Então essa questão de que você não pode ir a um templo, muitas vezes dentro da própria casa você pode estar fazendo dela um templo. Ora, se você entrar no seu quarto e orar e cantar um hino, como você faria numa igreja, você estará dentro também de um local de pedra. Lembrando que João 4, 23 e 24, quando Jesus diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, nós presumimos que não importa o local, concordamos nisso, não importa o local que você esteja, desde que seja uma adoração verdadeira, então de fato você vai estar sendo igreja, templo de Deus, e aonde você estiver. Ou seja, se você estiver num quarto orando com adoração verdadeira no seu coração, Deus te ouvirá. Mas para muitos sem igrejas, se você estiver no templo, nem lá Deus ouve a sua oração. Alguns radicais pensam assim, o que é inconcebível com a Escritura. Lembrando também que vi alguns argumentos dos sem igrejas, tá? Que quando Pedro e João foram ao templo, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, eles foram para tirar o povo do templo, o que não é verdade, não corresponde com a Escritura. Quando Pedro e João vão ao templo, eles vão para orar. Até deixa aberto, presbítero Zé Miguel, em Atos capítulo 3, que acontece o milagre onde o coxo é curado. Vamos ver que eles estavam indo ao templo à hora da oração, para orar no templo. Ora, eles já eram igrejas, já havia passado o efeito de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Por que estavam indo no templo então? Poderiam se reunir em qualquer outro lugar. Aí eles argumentam que Pedro e João estaria indo ao templo para tirar o povo de lá, tanto é que ganhou quase 5.000 almas. Não é verdade. Quando eles vão ao templo, eles encontram no templo um homem que estava lá coxo, e é isso que vai dizer o texto, nós vamos ler o texto. E este homem é curado pelo poder de Jesus, e quando é curado, aí a multidão se reúne em volta disso, e eles pregam as pessoas que estavam fora do templo. Por quê? Não cabia, naquele templo lá, não cabia nem 1.000 pessoas, que dirá quase 5.000 pessoas. Ou seja, a alegação de que foram lá para tirar as pessoas do templo não é verdadeira. Lê para nós, presbítero Zé Miguel, por gentileza, Atos dos Apóstolos capítulo 3. Atos capítulo 3 diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Então nós vemos que eles estavam indo ao templo para fazer o quê? Para orar. Ora, qual é a necessidade dos apóstolos, Pedro e João, irem ao templo à hora da oração? Aí alguém disse, é porque era a hora em que se encontrava o maior número de pessoas. Eles foram de propósito nessa hora para pregar, para tirar eles do templo. Não é verdade, isso não está no texto. Você não pode pressupor algo daquilo da qual o texto não faz sentido. O texto não declara isso. Eles estavam indo ao templo e aconteceu de ter um paralítico ali no templo, que era comum deles ficarem para pedir esmola. E quando isso acontece, pode continuar a leitura, presidente Miguel, até em Atos capítulo 3, até a hora da conversão das pessoas. Tá. Vamos lá. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta do templo Formosa. E ficaram cheios de pasmos e de assombro com o que lhe acontecera. E pegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mandaste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Muito bem. Continua. Muito bem, ou seja, vocês percebam que pós-cura do paralítico, todo o povo acaba indo até eles, porque viram um milagre. Eles aproveitaram e pregaram a palavra, pregando sobre quem? Sobre Cristo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, movimento sem igreja, não tem nada a ver com essa nova doutrina de que os apóstolos queriam tirar as pessoas de dentro do templo. Eles não foram lá intencionalmente para fazer isso, foram lá a hora da oração nona, acontece um milagre, e aí eles pregam para o povo. Depois nós vamos ter também outra fundamentação dos sem igrejas, de que se você estiver envolvido em algo corrompido, você é pecador também. Ora, façamos a seguinte pergunta: será que não existem pessoas dentro de uma igreja adorando a Deus em espírito e em verdade, sendo fiel à palavra? Podemos devolver essa pergunta aos sem igrejas, alegando também que muitos sem igrejas também não adoram a Deus em espírito e em verdade. Então a questão de templo ou não templo, ela não significa nada, meus amados. Por quê? É Deus quem avalia quem o adora em espírito e em verdade, e não o movimento de um grupo. Existe algum termômetro sem igrejas para definir quem é que está adorando a Deus em espírito e em verdade ou não? Eu gostaria de saber se existe. Mas nós usamos os critérios avaliados na palavra, né? Avaliados na palavra. Ora, os critérios avaliados na palavra servem para os que estão indo na igreja
e para aqueles que também não estão indo na igreja. Ou seja, vocês não podem absolutizar textos para outras pessoas e deixar relativos os mesmos textos quando se aplica a vocês. Então nós deixamos bem claro aqui em Atos Apóstolos capítulo 3, que Pedro e João estavam indo ao templo à hora da oração nona, e não estavam indo lá para tirar o povo de dentro do templo, porque na pregação deles em nenhum momento eles acabam fazendo essa citação. Lembrando também que a igreja, como estava sendo perseguida, ela não tinha a mínima condição, naquela ocasião, de ficar se reunindo em qualquer lugar. Eles se reuniam nas casas, tá? E nós vemos várias casas de crentes sendo usadas como uma comunidade cristã do cristianismo ali começando, da coinonia, da comunhão. Ou seja, eu duvido muito que o movimento sem igreja faça isso. Como é que exercita a comunhão? Como é que você exercita esse calor? E lembrando que foi através de uma dessas comunidades, principalmente de Filipenses, que manda para o apóstolo Paulo uma oferta que os irmãos ajuntaram para ajudar ele, que veio da igreja de Filipenses, que está escrito na Bíblia. Ou seja, a comunhão dos irmãos gera recursos para as ofertas missionárias, para que os irmãos possam orar uns pelos outros. Então não há base bíblica para dizer, eu não, por exemplo, é pecado eu ir numa igreja de pedra. Não é pecado, mas é obrigatório? Também não é. Não é obrigatório. Agora, quem vai não está indo para o inferno porque está indo numa igreja. E também, por outro lado, quem deixa de ir, nós não condenamos. Porque eu sei que muitos têm alegado o seguinte: mas pastor, pelo fato de eu não ir numa igreja, eu sou chamado de desviado, sou chamado de ovelha desgarrada. Eu lamento esse tipo de comentário. É Deus quem determina, meu amigo, se você o adora em espírito e em verdade ou não. E agora, se você está fazendo isso fora da igreja ou não, será com ele naquele dia. Não sou eu, nem ninguém pode determinar isso. Além do que, outro posicionamento que eu vi no grupo Sem Igrejas, é que alguns fazem sim monopólio da salvação, tá? O que caracteriza até o entendimento de seita. Meu amigo, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Então não é um grupo que vai determinar quem vai para o inferno e quem não vai. Há uma grande verdade do movimento sem igrejas, de que existe uma falência, existe sim corrupções no meio das igrejas evangélicas. Existem muitos pastores que estão realmente dando vexame, escandalizando o evangelho, mas já estava na Bíblia que isso aconteceria. Paulo citou sobre isso: e farão de vós negócio. Agora, o grande problema do movimento sem igreja, presbítero Zé Miguel, é generalizar tudo. Para eles, quem é pastor ou vai numa igreja evangélica, automaticamente já é bandido, automaticamente já está roubando o povo e está enganando o povo, e está se criando um ódio contra os irmãos. Percebam que está extrapolando a esfera administrativa, eclesiástica, ou a liturgia, e já está indo contra os irmãos. Eu estou vendo no Facebook muitos combates contra as pessoas, e não especificamente das doutrinas. Então temos que tomar cuidado com isso. Na verdade, eu não estou vendo só vamos dizer assim, agressões verbais, pela alegação que eu estou ouvindo do pastor agora nesse momento, ou a crítica administrativa, eclesiástica, por parte dos líderes da igreja, mas a gente vê que, na verdade, é uma luta aí no âmbito espiritual, ou seja, tirar a comunhão daqueles que vão para a igreja, ou tirar o desejo da pessoa, ou colocar em dúvida aqueles que vão a uma igreja se reunir para adorar a Deus. Agora, a gente vê um comentário de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que esse grupo aí acha, nós somos a igreja, tem um versículo simples, que se encontra lá em Romanos 10, 17, que diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não interessa o nível do pregador, não interessa se ele é um grande pregador, se ele é muito conhecido ou pouco conhecido, se prega muitas vezes na semana, ou talvez até todo dia, ou todo final de semana, todo domingo, todo culto. Mas o que interessa é que ele, em algum momento, ele necessita ouvir alguém pregando para Deus falar com ele
através da palavra, para a fé no coração dele, um propósito que ele tem, talvez, ser despertado através da pregação da palavra, e o Espírito Santo falar: olha, eu não estava pensando dessa maneira, alguém usou Deus para falar comigo. Então, se a fé vem pelo ouvir, e você não pode se congregar, reunir para um culto, e aí, quem que vai pregar para você ouvir? Para a fé ser estimulada no seu coração? Você mesmo vai ler e vai tirar a sua conclusão? E bem lembrado aqui, nós já temos vários irmãos participando aqui do programa, tá? Que é um programa quente, de um assunto quente. Por exemplo, definição de igreja invisível e igreja visível. Fica claro que igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, tá? Frequentar uma igreja é só exercitar a koinonia, a comunhão, e estar ali com os irmãos. Aí alguém me diz assim: mas se você estiver frequentando um lugar aonde está tudo errado, você não é convivente? E eu respondi ao grupo sem igrejas: ora, quantos sem igrejas frequentam bar, frequentam boate, frequentam bordéis, que eu sei, e nós não os condenamos por isso. E agora o fato de eu ir numa igreja e frequentar uma igreja, eu já estou fora da vontade de Deus? Existem corruptos em Brasília, ladrões, que nós sabemos, mas você não é ladrão, eu também não sou ladrão, pagamos nossos impostos. Significa que todo mundo do Brasil é ladrão? Tem que tomar cuidado, sem igrejas, com esse ponto de vista de generalizar tudo. Sabemos que igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu tenho a liberdade em Cristo de ir congregar com meus irmãos numa casa, num sítio, numa igreja de pedra, ou até mesmo na minha casa. E nessa liberdade da graça eu posso sentir a presença de Deus aonde eu estiver. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a igreja visível, porque Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. De fato, ele está falando da igreja invisível, do corpo de Cristo que somos nós. E nós temos que lembrar, grupos sem igrejas, que a nossa luta não é contra a carne, e não é contra o sangue, não é contra as pessoas, é contra as hostes infernais, conforme declarado por Paulo em Efésios capítulo 6. Mas muitos, como eu vi hoje um comentário de um sem igreja, dizendo que os que estão na igreja precisam ser resgatados por nós. E eu disse: meu amigo, você não resgatou nem você mesmo. Quem resgata o homem é Cristo Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Então muitas vezes a pessoa alega que está salva, querendo salvar outros. Preocupe-se com a sua salvação, meu amigo. Preocupe-se com a sua vida. Por quê? Achar que agora, tudo bem que as igrejas, e muitas delas, eu dou mão à palmatória a muitas coisas de vocês, como enriquecimento ilícito, tá? Que a gente tem visto em muitas igrejas, aberrações doutrinárias fora, aberrações de heresias, fora do contexto da palavra, está cheio. Mas isso já estava, não é só de hoje sem igrejas, já tinha lá na primeira, segunda carta de João, na terceira, o gnosticismo tomando conta da igreja. Não é só de hoje, já havia lá em Gálatas o judaísmo tentando entrar dentro da igreja. Não é só de hoje que nós temos esse tipo de problema, sempre teve, mas não é por isso que nós vamos sair por aí agora dizendo que sai, povo, de dentro da igreja, que vocês estão em pecado. Eu ouvi alguém dizer que nós estamos dentro da grande Babilônia. Da grande Babilônia. Olha, nós sabemos perfeitamente quem é a grande Babilônia, a falsa religião, que não adora Cristo, tá? Que não tem Cristo como Deus dessa igreja. Aliás, tem múltiplos deuses, nós sabemos disso. Mas tem que se tomar um cuidado muito grande ao julgar e condenar as pessoas, como eu tenho observado. Nós vamos ver alguns comentários aqui, vamos lá, do pessoal que está chegando, Pastora Genival dizendo o seguinte: olá, a paz do Senhor a todos. O assunto é muito amplo, porque muitas pessoas estão seguindo
essa nova doutrina e está fundamentado com o nome Sem Igrejas, ou da igreja local, e isso já não vem de hoje, né? Fundada por Witness Lee, discípulo de Witness Lee. Este movimento está centrado em várias doutrinas peculiares, ou dogmas, do grupo Sem Igreja. Primeiro, que o demonicialismo, ou seja, a denominação é pecado. Tá? Qualquer denominação é pecado, é fundação de homem e deve ser excluído da nossa vida. Segundo, só pode existir uma só igreja em cada cidade. Tá? Terceiro, os crentes devem quebrar as suas igrejas e estabelecer a igreja local. Então, olha a visão de alguns pontos dos chamados aí sem igrejas, né? Alguns deles, não todos, não generalizando, chegam a afirmar mesmo que vão fazer um grande movimento, até para ir na frente das igrejas, com placas, para que o povo saia de dentro da igreja. E eu disse até um querido esses dias: vocês vão causar só tumulto, só vão causar tumulto, porque a liberdade de culto é garantida por lei. As pessoas vão cultuar onde quiser. Você não tem o direito de ir lá com placa e querer tirar o irmão na marra de dentro da igreja. Então, esse é o primeiro grande equívoco do movimento Sem Igreja. E essa questão da violência, do radicalismo, tá? Percebam que o movimento Sem Igreja, ele sai de um movimento para criar outro. Ou seja, fala que está fora do sistema religioso, mas acaba criando outro. Porque o que seria religião? Nós sabemos, a palavra religião vem do latim religar, a tentativa humana de religar o homem com Deus, a sua instituição, a sua liturgia. Mas a religião não se configura apenas no templo. Você pode ser um religioso na sua casa, com práticas de liturgia, sabia disso? Tendo dogmas estabelecidos, e o movimento Sem Igreja tem seus dogmas, e dentro do estudo que eu fiz, presbítero Zé Miguel, com eles lá, eu percebi que eles têm líderes da qual respeitam e se sujeitam, ou seja, já é uma primeira configuração de religião. Aí você pergunta para eles: quero falar com o líder. Nós não temos líder, nosso líder é Cristo, mas sabemos que tem lideranças lá dentro, tá? Os chamados mestres dos Sem Igrejas, para colocar os seus posicionamentos, tá? Então tem que tomar cuidado com esse radicalismo, porque isto é perigoso. Se vocês não querem ir a uma igreja, não vá, não é obrigado. Agora, quem quer ir, meu amigo, quem são vocês para condenar alguém, tá, ao inferno? Aliás, muitos de vocês nem creem no inferno, porque eu percebi no meio do grupo Sem Igrejas, presbítero, é uma mistura de judaísmo, calvinismo, arminianismo, é uma mistura de várias pessoas discutindo seus posicionamentos a todo tempo. Quando Paulo recriminou isso, com contendas com discussões que nada levam, amados, não levam ao crescimento de ninguém, não levam à elevação espiritual de ninguém. E não percebi no movimento Sem Igreja, em nenhum momento, eles levantando uma tese para ajudar o próximo, para ajudar o semelhante, para estender a mão. Não, são sempre comportamentos radicais. Vamos ver mais um aqui. Está chegando mais um aqui, tá? Hebreus 10, 24 ao 25, que vem do William Munhoz, que está assistindo. Forte abraço. Diz assim: consideramos uns aos outros e vamos nos estimular ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando o dia do Senhor. Ou seja, ele está colocando a posição aqui de Hebreus, que nós temos que fazer o quê? Estimular o amor e as boas obras, tá? Olha o que ele continua dizendo aqui: a igreja, que nós sabemos, ela reflete o propósito de Deus para conosco, tá? Nós temos, por exemplo, aqui, temos que considerar a palavra igreja, do grego eclesia, né? Tirados para fora, é isso que significa a igreja, os tirados para fora. E muitos Sem Igrejas têm usado esse termo para dizer tirados para fora do templo, tá? Não existe essa definição. Tirados para fora da onde?
do sistema deste mundo podre. E esse sistema corrupto, preste atenção, movimento sem igrejas, não está só dentro da igreja evangélica, católica ou qualquer seita. Tem muita casa de sem igreja que pode ter movimento corrupto. Tem muito trabalho, muito lugar que você vai que tem movimento corrupto. Ou seja, onde você for, você tem que se posicionar como igreja. Você é a igreja de Cristo. Não é porque eu frequento o lugar que aquilo vai determinar a minha regra de fé e conduta. Ah, pastor, mas se você está no lugar é porque você presume que você concorde com tudo ali. O fato de alguém nascer numa favela faz dele um traficante? O fato de alguém crescer dentro de uma favela, ou seja, uma menina cresceu na favela, é configurada prostituta? Não, tem muita gente decente e trabalhador lá dentro. Não é só porque está no meio de alguma coisa que significa que você se torna aquilo. Temos que tomar cuidado, porque olhando desse prisma, você mesmo, sem igreja, na sua casa, no seu trabalho, pode ter coisas contra a palavra de Deus, até dentro da sua casa, e muitas vezes você é conivente lá dentro também. Ou seja, não queira absolutizar uma coisa e relativar a outra, pensando em julgar outras pessoas. Nós temos que fazer o quê? Pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Como hoje, repito, hoje eu ouvi um comentário de alguém dizendo assim, é difícil amar sem igrejas, e pastor mais difícil ainda. Ou seja, apregoando o quê? Apregoando o ódio, incitando a rebelião no coração das pessoas, o que isso é muito perigoso, tá? Vamos ver o comentário aqui do pastor Fábio Ricardo, tá? Fábio Ricardo. Ele está dizendo aqui, 1 Coríntios 14, 26, né? Boa tarde a todos. Está deixando um texto para nós aqui, em Atos 2 e 46. Vamos ler, presidente José Miguel, por favor. 1 Coríntios 14, 26, deixado aqui pelo pastor Fábio Ricardo. E depois Atos 2, 46. Pode ler. Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Faça-se tudo para edificação. E Atos? Atos capítulo 2, 46. Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, prova-se que havia o quê? Comunhão. Havia fraternidade, comunhão, koinonia, que é isso que Cristo pregou. Porque o movimento sem igreja pega-se muito nos textos de Mateus 23, onde Jesus discute com os fariseus, alegando que aqueles textos se referem aos pastores de hoje. E muitos do movimento sem igreja usam João capítulo 10 para falar que os mercenários são os pastores de hoje. Quando João capítulo 10, Jesus está se referindo o quê? A Israel e a igreja. É muito claro isso aí. Ele está falando dos falsos messias que vieram antes dele e que não foram reconhecidos pelo rebanho, mas que ele é o bom pastor. Então Jesus não está fazendo uma acusação nenhuma contra pastores de agora. Em Mateus capítulo 23 em diante, há uma discussão entre Jesus e os fariseus, uma discussão centrada em problemas daquela época que estava vivendo. Jesus está discutindo o momento ali com eles. Ele não está mandando essas palavras, embora sirvam de exemplo para nós hoje. Foi uma discussão local ali com os fariseus. Então os sem igrejas se posicionam em textos de julgamentos, tá? Eles pegam textos dos falsos mestres, textos de julgamento, e aplicam todos aos que vão à igreja. E para eles pegam os textos de predestinação, que é bênção, né? Que é salvo, já está salvo uma vez. Para eles pegam todos os textos maravilhosos e aplicam neles. E o texto de julgamento eles jogam nos outros. Ou seja, quem são vocês para auto se declararem, tá, na posição de juízes e determinar quais textos são para quem? Vocês têm esse direito de manipular a escritura a bel prazer? Não tem esse direito. Só Cristo tem esse direito. Jesus disse: eu não julgo ninguém, a minha palavra
julgará naquele dia. Só que por antecipação, o movimento sem igreja está mandando muita gente para o inferno. E eu vi o quê? Dentro do grupo, existe muita intolerância. Tá? Dentro das discussões do movimento sem igreja, não se aceita o contraditório, presidente Zé Miguel. Eu vi muitos amigos lá dentro do grupo que tentaram colocar a sua posição e já são repudiados logo de cara. Ou seja, o contraditório não é aceito. Ou vai nas normas do grupo, ou entra no regulamento do grupo, o que configura o quê? Religião, meu amigo. Dogma, religião. Ou seja, ou entra na cartilha do grupo, ou você está fora. Então, isso está errado, está fora da palavra de Deus. Agora, coisa errada tem dentro da igreja e fora da igreja. Eu disse a um sem igreja esse dia, que olha, é errado muita coisa que acontece dentro da igreja. Mas pode o sem igreja encher o templo do Espírito Santo de bebida alcoólica, de cocaína, de maconha, tá? Que é o templo do Espírito Santo, pode fazer isso? Não pode. Então, ou seja, não queira condenar os outros. Primeiro, parem de coar o mosquito, que vocês estão engolindo um cabelo. Não tente condenar as pessoas. O grupo sem igreja diz que está crescendo, e eu tenho o porquê desse crescimento. Muitas pessoas, nesses últimos tempos, está se cumprindo a profecia de Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, a apostasia generalizada dos últimos tempos. As pessoas estão cada vez mais frias, profecia de Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu percebi que muitos desses sem igrejas, quando estavam na igreja, eu fiz um levantamento, alguns, presidente Zé Miguel, saíram de lá machucados, frustrados porque não tiveram cargos, não tiveram posição, e agora magoadinhos com a instituição, quer levantar um grupo sem igreja. Ora, se você está realmente em Cristo Jesus, a primeira coisa que você quer fazer é pregar o evangelho, e não querer ir dentro da igreja, querer tirar os outros lá de dentro, ou seja, mostrando a visão completamente errada. Não é isso, presbítero? Exatamente, e pelo que, dentro de um dos comentários que foi citado aqui, quanto ao enriquecimento ilícito da igreja, enriquecimento ilícito da instituição. Mas vamos analisar uma coisa. Não há como você reunir um grupo de pessoas ali, onde tem uma organização, ali tem o presidente, tem secretário, tem o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, tem as comissões ali para fazer a auditoria, quando necessário. Então, não tem como reunir um grupo de pessoas e não ter alguém para sustentar aquilo ali. Então, quem que vai desembolsar um dinheiro, por exemplo, para construir um local, para se reunir, que seja aí um grupo de lazer, para um clube, seja um time de futebol, seja em qualquer lugar onde junte pessoas. É necessário um grupo, uma sociedade ou uma associação ali onde reúne pessoas e cada um fazer a sua parte, para que um não faça muito e o outro não faça nada, ou seja, um não contribua com nada e o outro que desembolsa muita coisa para pôr ali, pastor, e depois o outro só vem para usufruir. Agora, o que eu quero dizer? Se reúnem pessoas abençoadas por Deus ali e eles ofertam no templo, eles dizimam e a igreja cresce, não tem como deixar de haver um enriquecimento, seja ela por juntar bens materiais, templos e por aí afora, ou seja ela tendo um dinheiro em determinada conta bancária, onde é administrada por uma diretoria. Não é assim também, vai chegando e pegando dinheiro do povo, vai gastando ao bel prazer, pastor. Então, se você reúne um grupo, não tem como, ali desde que está envolvido dinheiro, entrando dinheiro, agora, o crescimento, o enriquecimento, muitas vezes, não é ilícito. Ele é uma coisa que está acontecendo natural. A igreja está crescendo porque tem pregado o evangelho, tem atraído mais pessoas, e está crescendo, o evangelho está sendo pregado. Então, aí não é um enriquecimento ilícito. Eles argumentam que... É porque o problema do movimento sem igreja é se posicionar em Edir Macedo, Valdomiro, R.R. Soares e Silas Malafaia e achar que isso é no Brasil inteiro, tá? Então vocês estão muito equivocados. Antes de emitir opiniões, se informem primeiro,
Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, da qual nós temos todo um regulamento, um estatuto, o dízimo da igreja. Depois nós vamos discutir dízimo, que é uma coisa que eles acham um absurdo, né, que não pode ter, que é pecado. O dízimo da igreja, o pastor não tem liberdade de ir lá e colocar a mão e fazer o que quiser, falar hoje eu vou pegar um tanto, vou pôr no bolso e vou embora, que é a mentalidade de muitos sem igreja, que ele acha que é assim, e não é assim. Há conselho fiscal, todos os membros sabem o que entra, o que sai, para onde vai o dinheiro. Não é essa bagunça que muitos deles imaginam que é, olhando por alguns que estão ficando realmente muito ricos e sem igrejas. Vocês estão muito mesmo sem base, porque muitos pastores no Brasil, e para não dizer a maioria, pode colocar aí 80%, precisam trabalhar de pintor, de pedreiro, de serralheiro, precisam fazer alguma coisa para sobreviver e cuidar do rebanho, porque a igreja não tem condições de dar o sustento. E há lista de pastores que fazem isso, e fazem melhores do que vocês, porque além de fazerem isso, eles juntam o dinheiro que entra na comunidade deles, e ajudam a instituição de caridade, acabam ajudando pessoas, até fazendo melhor do que o movimento sem igreja. Lembrando que o que faz a nossa mão direita não saiba a esquerda, mas a igreja tem ajudado muitas pessoas nos bairros, tem ajudado através de ação social. Nossa igreja, por exemplo, tem clínica de recuperação para viciados em drogas, coisa que o movimento sem igreja não pode sustentar. E pelo que eu vi dentro do movimento sem igreja, que são contra o dízimo, na verdade são contra o dízimo, porque já não dava mesmo, são contra a oferta, são contra a dízimo, são contra tudo o que tiver que desembolsar, porque são avarentos, como eram os fariseus. Ora, quem tem liberalidade no coração para ajudar pessoas, ele vai lá e dá. Só que engraçado, na hora de ir no estádio de futebol, num bordel, num bar, não tem problema desembolsar lá quanto vai gastar, mas quando retrata a igreja, é aquela coisa terrível, né? Então eu acho que o movimento sem igreja fala muitas coisas sem base, sem fundamentação de conhecer a estrutura da igreja. Vocês não podem se basear em 4, 5 pastores ou igrejas riquíssimas do Brasil e generalizar todo mundo por isso e achar que todo mundo vai para o inferno, porque dentro do grupo sem igreja também existem os que nem acreditam no inferno, né? Agora tem a questão do dízimo, tá? Eles pregam que o dízimo não pode ser dado na igreja porque foi abolido pela lei, tá? Então a nossa defesa nós não entendemos de dar o dízimo pela lei, nós entendemos de dar o dízimo como Abraão e Jacó intentaram fazer isso. Abraão entregando a Melquisedeque, e alguns vão alegar: mas cadê a linhagem sacerdotal para entregar o dízimo hoje? Tudo bem, para quem Jacó entregou o dízimo então, meu amado? Não tinha sacerdote, não tinha levita. Para quem que ele propôs entregar o dízimo, e quem ensinou para ele sobre dízimo? Não foi Abraão? Não veio de Abraão essa corrente? Abraão, Isaac, Jacó, não passou do pai dele? Porque ele mesmo diz assim: olha, se o Senhor me abençoar, aí o sem igreja vai dizer, perceba que ele coloca a condição se, mas não importa, ele diz assim no final: eu darei o dízimo de tudo. Quem ensinou ele sobre dízimo? Quem passou isso para ele? Não tinha lei. E agora? Não tinha lei. Ou seja, nós não fazemos a questão do dízimo como IPTU sem igreja, que nós damos para pagar uma contribuição sindical. O dízimo no coração é liberalidade, é graça e dá quem quer. Uma outra grande mentira do grupo sem igrejas é alegar que nós extorquimos o povo a dar o dízimo, né? Fazendo manipulação na cabeça do povo, que é outra mentira. Se vocês virem nossa igreja, por exemplo, vocês não vão ver uma pregação de dízimo. Pode vir quantos domingos vocês quiserem, e nós estamos pregando a graça de Jesus Cristo, a palavra de Deus, mas a igreja dizime. Por quê? Quer ajudar a obra de Deus. Então, para mim, presbítero Zé Miguel, muitos deles, não é nem questão do dízimo, é a avareza do coração, porque nem dízimo, nem oferta, e nem nada daria. O que você acha sobre isso?
O texto na carta aos Coríntios, no capítulo 6, diz lá: não erreis nem o devasso, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, nem os avarentos, nem os ladrões, nem os roubadores. Me chama a atenção aqui, os avarentos, ladrões e roubadores. Quer dizer, duas categorias ali, vamos dizer, semelhante, ladrões e roubadores. Aí vem lá a pergunta lá, onde diz lá, em Malaquias: roubará o homem a Deus? Mas aquilo lá é para o Antigo Testamento, mas aquilo lá é isso, mas Deus ama o que dá com alegria. Agora, certamente, esse comentário que você fez aí, provavelmente, essas pessoas aí, são aquelas que ou dizimaram, fazendo uma troca com Deus, como algumas igrejas pregam aí, dizimaram ou entregaram uma oferta com um propósito e não receberam e tiveram decepções. Eu creio nisso aí. Ou foram fiel por muito tempo e em determinado período houve uma decepção por um dos líderes deles, ou ainda uma questão, nunca deram e nunca foram abençoados e sempre criticaram aqueles que deram, pastor. Exato. Então, provavelmente por uma decepção, por ter feito um voto, alguma coisa, e não recebendo, pode ser que entrou esse desígnio no coração aí, de não ofertar. A maioria dos endurecer o coração. Dos 100 igrejas diz que viram a luz agora, que se converteram agora, que Deus abriu os olhos da instituição, nasceram de novo agora, né? Estão vendo todo o erro agora, depois de 20, 30 anos dentro da igreja. Na verdade, você está desviado lá dentro já, nunca aceitaram e continua sem aceitar, tá? Porque jamais teriam esse comportamento, que é um comportamento extremista, tá? É um comportamento de fanatismo, beirando ao fanatismo, e é um comportamento de fazer monopólio da salvação, o que é errado, sem igrejas. Quem salva é Jesus Cristo. Então, nós não podemos entrar nesse mérito da questão. Agora, sobre as questões erradas doutrinárias, quer dizer que nós não podemos nos posicionar? Podemos. Dentro das Escrituras, temos que nos posicionar sim, mas não manipulando as Escrituras para o achismo, para aquilo que nós queremos, mas sim pela verdade das Escrituras. Lembrando que a Bíblia é um livro de princípios e não de regras absolutas. Tem que se tomar muito cuidado. A única regra absoluta da Bíblia, sem igreja, é o amor. Amor. Amar o próximo. E eu acho que é isso que muitos de vocês não estão conseguindo fazer. Eu quero ver aqui, por exemplo, o pastor está dizendo aqui que está acontecendo, 2 movimentos estão circulando nas cidades do Brasil. Chama-se o ônibus biblioteca. Estão distribuindo literaturas de verdades vivas, né, em Limeira, que são responsáveis pela distribuição de folheto e livros de Bíblia, tá? Ou seja, tem muita gente já andando por aí, fazendo esse tipo de trabalho. Inclusive, eu vi um trabalho postado no Rio de Janeiro, aonde eles vão com panfletos, entregando para os membros para não contribuir, não dar o dízimo, mostrando a falência. Ou seja, esse movimento sem igreja parece que surgiu para ganhar os crentes dentro da igreja. É a missão deles, a nobre missão dos sem igrejas, é abrir os olhos dos irmãos que estão dentro da igreja. E a nossa nobre missão é fazer com que vocês se reconciliem e voltem para a igreja. Ou seja, vai ficar todo momento um choque muito grande se não houver um equilíbrio de amor, de paz e de longanimidade. Dentro do grupo sem igreja, então, tem a questão do dízimo, tem a questão do templo, que para eles o templo tem que ser derrubado, não tem que ir em templo coisíssima nenhuma. Alguns deles confundem muito a questão da igreja católica, tá? Ter nascido lá no Império Constantino, depois da Reforma Protestante, bebe da mesma água, então para eles está tudo errado, a construção de templos e essas coisas mais. Mas vocês, sem igreja, têm que olhar para a Bíblia e ver que todo momento em que a igreja esteve desde o começo, mesmo nas casas, eles se reuniam em grupos para oração e meditação da palavra. Não tinham condições ainda de ter um templo, uma igreja. Foram feitas depois.
Você vai pegar várias vezes as cartas de Paulo endereçadas a igrejas locais que eram constituídas nas casas, mas eram igrejas. Ou seja, se eles eram igreja, qual a necessidade de reunir em grupo numa casa de parede? Ou seja, se reuniam. Então, ir a uma igreja, sem igrejas, não é deixar de ser igreja. E outra, não passamos a nossa vida no templo. Trabalho, faculdade, família, nós nos reunimos no templo apenas para um momento de comunhão com os irmãos, e não alegando que o templo tem personalidade. Sem igrejas, o templo não tem personalidade. O templo é parede. Quem faz coisa errada são as pessoas, como muitos de vocês fazem coisa errada também, que dizem ser igreja de Cristo. Então não queiram dar personalidade ou dar conotações místicas ao templo, porque o templo é só parede, nós vamos ali para nos reunir. Agora, se existem coisas erradas no templo, não é só no templo. As pessoas que fazem coisa errada fazem fora do templo também. E você tem que entender que a pessoa tem em Cristo liberdade de adorar a Ele aonde ela quiser. Amém, professor? Amém. Como diz aqui em Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se temos que destruir o templo, vamos dizer assim, não nos reunirmos, como que reúne esse povo, pastor? Numa sala de bate-papo virtual para tomar as decisões dele? Exato. Muitos deles são via Facebook, né? Porque, pelo que eu percebi, o Movimento Sem da Igreja são várias pessoas de vários estados. Então, eles se reúnem através de bate-papos virtuais, tá? Usando até Skype e outras coisas da internet hoje para se reunir. Ou seja, uma comunhão bem fria, né? Bem fria mesmo, não há contato humano, não há contato nenhum humano. E se houver contato humano entre vocês, percebo que vocês já estão virando uma religião, já estão se agrupando para isso, vocês já estão montando dogmas sólidos para isso. Ou seja, não está mudando nada, meus amigos, nada do que é religião. Saíram da religião, mas a religião continua dentro de vocês, os mesmos preceitos, né? Hierarquia, porque tem líder sim no Movimento Sem Igreja. Eu poderia dar o nome dos líderes. Tem líder, tem toda uma estrutura de dogma. Eu vi já dentro do grupo Sem Igrejas alguém ir contra e ser recriminado, tá? Ou seja, se ele é recriminado, significa que tem uma hierarquia, que tem uma estrutura que tem que ser seguida lá. Ou seja, não é qualquer um. Inclusive já ameaçaram excluir eu do grupo lá, de me tirar de lá do grupo. Vocês não vão me tirar do grupo lá, eu vou continuar lá, batendo firme em cima da palavra de Deus, em cima de vocês, tá? Vamos lá. E tem muitos amigos meus que estão despertando lá dentro, tá? Eu quero mandar um abraço para a Mônica, tá? A Mônica Herd, forte abraço para você. Para a Flávia Dias, forte abraço. Para o William Munhoz, colombiano William Munhoz. Para o pastor Genivaldo Silva, que tem nos ajudado aqui na programação. Nós temos muitos irmãos aqui participando e mandando comentário, tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente ler tudo, mas vamos lá. Vamos ver mais um aqui do William Munhoz, tá? O William Munhoz está declarando aqui que Cristo, quando ele organizou a igreja, de fato ele não pensou em uma instituição. Ele não pensou em uma instituição. A instituição, de fato, foi uma criação humana. Ela é uma criação humana porque ela se rege pelas partes administrativas humanas. A igreja, a organização é assim. Concordo, sem igrejas, que dentro dessa organização humana, e aonde tem organização humana tem problema. Mas não é só na igreja. Organização humana na família, não tem problema no casamento com os filhos? Organização humana no trabalho, não tem problema? Aonde o ser humano tiver, vai ter problema, meu amigo. Mas quanto à salvação, nós não podemos entrar nesse campo de julgamento. Dizer que alguém frequentar uma igreja é perder a salvação da alma dele, então aí nós estamos redondamente enganados. Então a cruz de Cristo foi em vão. Ou seja, não tem poder para salvar, a não ser aqueles que se enquadrarem aqui no que diz o Movimento Sem Igreja. O Movimento Sem Igreja confunde muito a questão da lei, preste atenção nisso.
Quando Jesus fala em Mateus 23 e 23 para os fariseus sobre o dízimo, perceba que ele diz assim: vocês dão o dízimo do cominho, do endro e da hortelã, e desprezam o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Perceba agora, importa fazer estas coisas, importa fazer. Quando se falou do sábado, Jesus nunca teve nenhum êxito em quebrar o sábado, nunca teve. Ele provocava os fariseus no sábado constantemente, mas quando chegou no dízimo, ele não poderia ter dito isso. Não é para fazer isso, acabou, não, importa que vocês façam essas coisas, sem omitir as outras. Ou seja, ele não dá posicionamento nenhum a respeito disso. Então eu fico com o que disse Jesus: importa fazer essas coisas. Outra coisa, no Novo Testamento, em todas as cartas, de fato, não há relação do dízimo, tá? Não há relação do dízimo no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Existe muita questão da oferta, a oferta voluntária ser entregue a todo tempo. Outra coisa que erram sem igrejas, que pelo fato de haver a questão da oferta no Novo Testamento, significa que os judeus, ou seja, os crentes, aboliram de vez o dízimo, e que a igreja do Novo Testamento presume-se só a oferta. Ora, os neopentecostais pregam mais o que? Oferta, meu amigo. E vocês vivem falando, metendo o pau sobre dízimo. As igrejas que se compreendem pelo dízimo são as pentecostais. As neopentecostais, a maioria é oferta. Elas não vão pelo caminho do dízimo. Agora, tanto dízimo quanto oferta, o que tem que se deixar entendido é o princípio da voluntariedade. A pessoa dá de um coração alegre e espontâneo. Agora, se você não tem fé para isso, não faça nem oferta nem dízimo. A Bíblia vai falar do quê? De dar e contribuir com coração alegre e voluntário. Agora, alegar que os pastores fazem lavagem cerebral, aí vocês estão completamente equivocados a esse respeito. Não é isso, Francisco Amigão? É, justamente. E o ensinamento é, quando dá com alegria, não por tristeza, nem por necessidade. Então, mas quem dá o dízimo, pastor? Ele não dá o dízimo e contribui apenas com a igreja. Ele também, ele ajuda em obra missionária à parte. Ele ajuda um pregador que vem na igreja e está precisando de alguma ajuda momentânea. Ele ajuda o vizinho dele porque está passando por uma situação difícil. Ele ajuda porque já é dele ajudar. Essa pessoa que ela é voluntária em fazer o bem, em querer auxiliar, já é uma coisa dela. A parte que ela faz na igreja simplesmente é para ela contribuir lá com os irmãos, porque ela faz parte lá, ela está em comunhão com com aquela associação, vamos dizer assim, né, física, falando de uma coisa física. Então quem o faz voluntariamente, faz com alegria e faz porque tem fé, faz prova com Deus. Exato. E Deus abre a janela do céu, Deus abençoa. E não adianta querer, por exemplo, mas a tal pessoa faz, porque ela faz, eu vou fazer também. Com certeza não vai conseguir. Exatamente. Ela vai conseguir se for um princípio que nascer dentro do coração dela, pastor. Exatamente. Bom, esse papo está muito bom, porque vai ser vários vídeos falando sobre o movimento sem igreja. Nós entramos na questão aqui do dízimo, que eles questionam, e na questão do templo, tá? Há uma grande confusão dos sem igrejas, quando generalizam tudo, com a igreja católica, protestantismo, e tudo que é organização, eles colocam no mesmo saco, e para eles está tudo errado, o sistema religioso. O que importa é viver uma vida com Cristo, fora das denominações, e nós já fazemos isso, meu amigo. Nós não vivemos plantados dentro da igreja, não. A vida com Cristo é no trabalho, é na casa, é na praia, onde tiver você tem que estar em Cristo. E quem é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo em qualquer lugar. Eu ouvi até um absurdo, que se eu estiver orando dentro de uma igreja, Deus não responde a minha oração. Não sei que Deus que é esse. O Deus que eu acredito da Bíblia, ele vê além de parede, meu amigo. Ou seja, você está ferindo um princípio do próprio Deus, tá? Da soberania de Deus. O sem igreja quer determinar agora quem é que Deus vai ouvir e quem não vai. Então tem que se tomar cuidado com isso, com o extremismo, com o fanatismo, com os dogmas que começam a se montar no meio do grupo. Muitos que estão fora da igreja, do sem igreja, com certeza sequer oram em casa, duvido que façam isso, que lê Bíblia em casa, ou que prestam ajuda social, tá?
Tanto é que um dos sem igreja hoje me pediu ajuda, tá? Eu vou até tocar nesse ponto, não gosto de tocar nisso, mas me pediu ajuda para comprar remédio, tá? Nós vamos estar ajudando ele, porque com certeza no meio do sem igreja ele não vai tirar isso, porque se são avarentos com Deus, quanto dirá com o próximo. Então eu quero ver muito dos sem igrejas aí levantar questões na internet, no Facebook, de ajuda do próximo. Nós não precisamos ser resgatados por vocês, nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Agora vai nos becos, nos valados, vai nos lugares terríveis da sociedade pregar o evangelho, que eu duvido que muitos de vocês vão. Muitos de vocês estão presos ao que querem ser de verdade. Essa suposta liberdade é para esconder outras coisas no coração, que Deus sabe o que é. Então, essa é a nossa resposta ao movimento sem igreja. E vamos ter 2, 3, 4, 5, 6 vídeos argumentando. Vamos ter contra-argumentações, vamos ter. Mas nós estamos aqui para falar do amor e da palavra de Deus. Lembrando que não odiamos os nossos irmãos sem igrejas. Amém? Não é isso, por exemplo? Justamente, nós estamos aqui para amar a todos e para anunciar a salvação em Jesus Cristo, não a salvação em nome da instituição ou da igreja ao qual a gente serve, mas que Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que resgata as pessoas, Jesus é aquele que transforma a pessoa. Agora, a prática da fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Como eu disse ao pastor numa conversa à parte, que o ambiente influencia nas atitudes. Então uma pessoa, se ela está reunida com os irmãos na igreja, ela vem para orar, ela vem para ouvir a palavra, ela vem para ouvir os ensinamentos de princípios que existem dentro da palavra, e isso nos influencia para o bem, para o amor. Agora, e quando a gente está fora, quando a gente está participando de um outro ambiente, um outro âmbito, certamente aquele ambiente vai nos influenciar. Talvez não para o bem, talvez para uma prática de algo que nem agrada a Deus. Exatamente. Então deve-se tomar muito cuidado com isso. Sem igreja, amamos vocês também, viu? Se quiser visitar a igreja aqui, estão convidados. Eu sei que muitos não vão vir, mas mesmo não vindo na igreja, vocês estão salvos em Cristo Jesus. Olha o que eu estou falando aqui. Vocês estão salvos em Cristo Jesus. Agora, se vocês estão mandando os irmãos de dentro da igreja para o inferno, eu lamento por vocês, porque essa doutrina não tem na Bíblia. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Ora, quer viver a sua vida longe da igreja? Viva ela, meu filho, seja feliz. Mas não queira querer resgatar o que já está resgatado pelo sangue de Cristo. Vai exercer o seu amor a quem precisa de verdade. Em vez de montar um grupo para ficar atacando pastores e igrejas no Facebook, faça alguma coisa mais útil. Vão pregar o evangelho e fazer caridade. A salvação não virá por essas caridades, mas ela faz parte daquele que ama o ser humano de verdade. Deixa o extremismo, deixa o ódio, deixa o fanatismo, que é isso que vem da religião. A religião, de fato, enche as pessoas de ódio, fanatismo e extremismo. Mas Cristo, pelo seu Espírito, enche as pessoas de amor e de misericórdia. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. O tema aqui acabou voando, né? Foi embora, e nós continuaremos quarta-feira que vem, Sem Igrejas, parte 2. Forte abraço a todos, obrigado por tudo, em nome de Jesus.